Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. O nosso culto já vai começar. Enquanto isso, vou te passar algumas dicas para você aproveitar melhor o nosso conteúdo. Em nossas redes sociais, você vai encontrar as nossas programações, os nossos avisos, enfim, tudo que está acontecendo aqui na igreja. E agora eu vou te passar algumas dicas bem interessantes para quem faz o uso da Bíblia digital no celular. Vamos para a tela do celular? Para selecionar a versão da Bíblia é muito fácil. Você abre o seu aplicativo, todos funcionam de forma semelhante, depois você toca nessas 3 barras no canto superior e aí você procura pela opção Versões. Aqui em Versões é só você escolher a versão que você quer usar ou que está sendo utilizada pelo pregador no púlpito, né? Depois de baixada ela fica na lista de baixadas e aí você pode facilmente trocar de uma versão para outra e isso facilita bastante a sua compreensão e a sua interação do que está sendo lido na Palavra de Deus. Agora eu vou te passar mais uma dica extra de bônus. Para você fazer essas marcaçõezinhas e te auxiliar nas suas leituras, é só você tocar aqui no versículo e depois escolher a cor que vai representar ele aqui embaixo. Bom, essa foi a nossa dica. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Pode ficar em pé, igreja, e quem veio preparado pode colocar aqui durante o louvor, tá bom? Nos cestinhos. Vamos continuar com muita alegria, amém? Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Ele não se esquece. você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, E o quê? todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Só igreja. Você mudou
que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Todo mundo é a honra, a glória, a força. E o que? Todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a força. Todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém? Esse é o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus que não viu o nosso mérito ou o nosso merecimento, mas sim, Ele decidiu derramar o sangue de Jesus por nós, para que nós nos tornássemos santos, né? É o nome de Cristo, é o sacrifício de Cristo que nos santifica. Vamos orar para Deus falar aos nossos corações. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que pode ser lida, anunciada, refletida. Obrigado por esta oportunidade que temos aqui na nossa cidade, no Brasil. Te agradecemos, porque ela fala aos nossos corações. E esta noite nós pedimos para que o Senhor ministre ainda mais as nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando eu olho para esse texto aqui, vem uma frase: Deus supre. Deus supre. Em outras palavras, Deus mantém, Deus provê, Deus completa. É isso que significa suprir, completar, manter. Deus satisfaz. E aqui, olhando para o texto, eu percebo isso, que Deus supre aqueles que têm fé. Essa é a nossa primeira reflexão. Quando eu olho para a vida de Abraão, vocês sabem quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. E além disso, em Abraão, ou por meio de Abraão, nasceu o judaísmo, islamismo e o cristianismo. O judaísmo, a sexta maior religião do mundo. 15 milhões de judeus. A maior parte está em Israel e o restante ali em volta dos Estados Unidos, porque fugiram dos nazistas há muitos anos e fazem morada lá. Islamismo está em segundo lugar, a segunda maior religião do mundo, cerca de 1.200.000 fiéis. E eles vêm crescendo a cada momento. Tem tomado conta da Europa, África e Ásia. Eles estão tomando conta de tudo. O cristianismo é a primeira religião, a maior religião do mundo. Esses dados é de 2020, com 2.200.000 mais ou menos de cristãos, sendo que a maior parte são católicos. E aí tem os reformados, protestantes, ortodoxos e assim por diante. São os evangélicos, que nem sabem que são cristãos muitas vezes, né? Então, Abraão é o pai dessas três religiões, se vocês não sabiam. Só que para nós, os cristãos, no cristianismo, ele é o pai da fé. É aquele que institui a fé. E se você for olhar a sua Bíblia lá em Gênesis 12, voltar um pouquinho, você vai perceber que ele é o pai da fé porque ele recebe um chamado de Deus. Deus um dia falou com ele. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? É fácil discernir a voz de Deus? É fácil? É muito difícil discernir a voz de Deus. Às vezes Deus fala aqui no coração. Às vezes Deus fala na mente, não é verdade? Às vezes Deus fala por sonho. Ou você está lá em uma situação, no trabalho, ou correndo, enfim, em apuros e acontece algo e Deus fala com você. Semana passada eu encontrei um pastor amigo de 12 anos atrás e ele falou assim, que Deus falou com ele através de um hino. Na hora que ele abriu o inário, Deus falou com ele, ele começou a chorar. E depois ele foi pregar numa igreja, chegou lá, a letra
título da música que ia cantar do louvor era a mesma letra do Inário, e Deus falou com ele de novo. Deus fala, irmãos, esse é o fato, de várias formas. O problema é o discernimento. A gente precisa ter o discernimento quando Deus está falando. E essa é a situação. Deus está falando constantemente conosco. E aí, Abraão aqui, no meio da noite, Deus fala com ele, e ele ouve a voz de Deus, numa época bem difícil, complicada, e ele ouve a voz de Deus, e pela fé ele sai do meio dos parentes. E a fala era essa: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, ele sai sem saber para onde ia. É por isso que ele vira o pai da fé no cristianismo, porque ele sai, ele pega a mulher, ele pega os funcionários. Abraão era bem de vida, ele pega o seu sobrinho Ló, e eles vão para um lugar que nem ele mesmo sabia. Deus iria mostrar para ele ainda. Olha que homem de fé. E ele sai com toda a sua família de madrugada. Deus supre as necessidades das pessoas que têm fé. Você é uma mulher de fé? Um homem de fé? Quando Deus fala com você, você se posiciona em fé? Você age de acordo com aquilo que Deus falou para você? A fé, irmãos, ela abre portas. A fé faz com que a gente creia no incrível. A fé faz com que a gente ande protegido. A fé, ela move montanhas. Sem fé você não vê milagres, você não vê resposta. Lá em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha, e depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão não questiona. Abraão sabia que se Deus permitisse que ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Algo ia acontecer, porque ele conhecia o seu Deus. E esse é o segundo ponto. Deus, ele supre aqueles que obedecem a sua voz e praticam o que Deus fala. Ele ouve pela segunda vez e ele obedece. E ele faz igualzinho Deus pediu. Ele leva o menino, ele amarra o menino, ele coloca o menino sobre o altar, e ele pega a faca, e eu penso que ele estava esperando um milagre. E quando ele levanta a faca para fazer o sacrifício, o anjo grita. E assim acontece conosco, irmãos, muitas vezes. Muitas vezes a gente se encontra em situações complicadas que fazemos coisas erradas. Matar a criança seria algo errado? Sim, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Deus, quando Ele quer corrigir alguém, Ele não arranca os braços da pessoa porque ela pegou uma coisa, ou porque ela roubou de alguém. Deus não faz isso. Jesus mostra isso, que Ele é um Deus de amor. Esse é o nosso Jesus. Ele ama o ladrão como Zaqueu, que roubava todo mundo e muda de vida por causa do amor de Jesus. Ele nos ensina o amor, Ele fala sobre o amor, Ele vive no amor. E aquele que quer ir morar com Ele tem que andar em amor. Essa é a expressão máxima de Jesus. O amor é a marca dele. Você precisa amar quem? O próximo como a ti mesmo, para você ir para o céu e amar a Deus sobre todas as coisas. É os mandamentos que Jesus instaura, é o mandamento que Jesus deixa. E Abraão, ele sabia que Deus iria fazer algo, que Deus iria colocar a mão ali naquela situação. Só que tem um detalhe: quando você ouve a voz de Deus, Deus, ele provê no lugar certo. Se Abraão fosse para o Monte das Oliveiras, não ia ter milagre. Está muito longe o Monte Moriá, acho que eu vou fazer o sacrifício aqui mesmo, no monte tal. Vocês estão pegando? Para ter as respostas de Deus,
você precisa estar no lugar em que Ele falou para você estar. Se você está fora do plano de Deus para a sua vida, você não vai ver as coisas fluírem. Tem muitas pessoas no lugar errado. Ouviram a voz de Deus, Deus falou com você, mas você ainda está no lugar errado. Deus colocou um projeto na sua vida, Ele desenhou junto com você, e você está no lugar errado. E quer provisão. Já matou um punhado de filhos seu. E os filhos são sonhos, os projetos, o que você tem de melhor. Está entendendo? Para ter provisão e sustento, você precisa ouvir a voz de Deus e estar no lugar certo. Pastor, não estou entendendo. Então vamos lá. Jesus foi uma vez visitar duas irmãs. Lembrou da história? Marta e Maria. Onde que está isso mesmo? Está lá em Lucas 10. Jesus foi visitar as irmãs, Marta e Maria. Chegando lá, a Bíblia fala que Jesus começa a falar. E Maria, ela parou tudo para ficar perto de Jesus. Marta, ela queria fazer o quê? Dar o melhor para Jesus. Atender Jesus melhor, e ela começou a fazer o serviço. De repente a louça estava suja, ela começou a lavar a louça e limpar a sala, e Jesus estava ali fora na varanda e Maria lá, e de repente ela fica brava porque só ela estava trabalhando. Ela fala assim: Jesus, fala para Maria vir me ajudar. E Jesus falou: Marta, Marta, por que você está fadigada? Por que você está ansiosa? Por que você está estressada? Maria escolheu a melhor parte: me ouvir. Maria estava no lugar certo e Marta no lugar errado. E muitas vezes isso acontece. Deus está fazendo algo no ambiente onde eu estou, mas eu estou no lugar errado. Ele falou comigo, Ele sentou comigo, Ele mostrou para mim, eu desenhei, mas eu continuo ainda no lugar errado. Então, para que os milagres aconteçam, para que a provisão de Deus venha sobre a minha vida, eu preciso estar no lugar certo. Você conhece pessoas assim? Às vezes você fica assim, no lugar errado. Deus está falando com você, Deus está mostrando algo para a sua vida e você parece que está no lugar errado. Quero finalizar dizendo o seguinte: que há muitas pessoas igual Marta, angustiadas. Suas angústias te levam para lugares errados. Há muitas pessoas ansiosas e a sua ansiedade te deixa fora do lugar certo. Abraão, ele vai para o Monte Moriá, o monte que Deus falou com ele, e lá Deus dá a provisão que ele precisava. Deus, Ele supre as nossas necessidades, irmãos. Quais são as suas necessidades? O que você precisa? Quero te dizer que você precisa de duas coisas. A primeira é a fé. Você precisa ter uma vida de fé em Deus. E segundo, você precisa ouvir a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus hoje? Jesus fala através de pessoas, através de situações, mas Ele fala principalmente através da palavra dEle.